Sejam muito bem-vindos ao O Mundo do Turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade. Enfim, o turismo é o mundo e movimenta o mundo. Eu sou o Lucas Gamonal e nesse podcast tratamos temas que compõem o mundo do turismo. Aqui fazemos debates e reflexões sobre teorias, tendências e áreas do mercado. Hoje quem apresenta o programa comigo é a Sara Pimentel, bolsista aqui do Audiolab, que trabalha atualmente com a gente no mundo do turismo. E seja muito bem-vinda, Sara. Obrigado por essa parceria de hoje. Oi, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. E antes de começarmos nosso papo, como quem cuida do perfil nas redes sociais, eu quero perguntar a vocês: o que vocês querem ouvir por aqui? Envie sugestões pra gente no Instagram, @o Mundo do Turismo. Isso aí, Sara. Bom, no nosso 13º episódio, vamos falar sobre alguns caminhos de carreira na hotelaria. E a nossa convidada de hoje é a Mônica Genevieve, que é analista de talento e cultura do Grupo Accor. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço aí pela disponibilidade, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Mônica, para começar, você poderia contar um pouquinho mais sobre você? Sendo formada em biomedicina, como é que você foi parar na hotelaria? Como tem sido atuar nesse ramo? E quais experiências você acredita que contribuíram para chegar onde você está hoje? Bom, eu na verdade comecei a trabalhar em uma galeria de arte antes de entrar para o turismo, antes de entrar para a hotelaria. Eu comecei a fazer a faculdade de biomedicina mais por livre e espontânea pressão da família, então toda a família ali na área da saúde, eu também, bora lá, vamos juntos. E comecei a fazer biomedicina, também gostava muito de biologia, de química, matemática, só não física sempre odiei isso, continuo até hoje. Comecei a trabalhar nessa galeria de arte, eu fazia muita devolutiva financeira, então era muito focada em administração. E um belo dia, depois da pandemia, depois de Covid, a empresa que eu trabalhava deu uma redução e eu fui uma das reduzidas. Então, Mônica, parabéns, tá no olho da rua. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente aprendi muito nesses 3 anos que atuei nessa outra empresa. E por conta disso, eu consegui ter um currículo bacana para receber essa oportunidade para atuar como assistente administrativa na Accor. Então, o meu foco anterior era como administrativo na sede da Accor. Então, eu trabalhava olhando para as pessoas da sede e não para as pessoas dos hotéis. Eu não tinha tanto contato diretamente com as operações em si. E aí, hoje em dia, você tá mais na área de recursos humanos, não é isso? Isso. Você falou que a gente conversou antes, né, sobre algumas dificuldades, assim. O que você hoje enxerga como principal gargalo nessa área de recursos humanos, né? Quais são as maiores dificuldades nessa gestão de pessoas? Legal. Ao meu ver, assim, as principais dificuldades são realmente recrutamento de pessoal, né? A gente vê, querendo ou não, uma nova geração que é diferente da anterior, então é um público que quer mais benefícios, não que estejam errados, porque eu acho que também a empresa tem que saber se adaptar ao mercado, então a gente vê um público mais jovem, que não quer uma escala 6x1, igual eu comentei hoje com o pessoal da UF. Então, acho que essa é uma das principais dificuldades de também adaptar tanto o interno, né, tanto em casa, quanto adaptar as pessoas também que estão começando a trabalhar agora. E a questão de rotatividade, porque também não adianta nada eu ter algo aqui em casa, não adianta eu contratar uma pessoa, dá 2, 3 meses ela recebe uma outra proposta, um salário maior e vai para outra empresa. Então também saber cuidar de quem tá em casa, quem já tá aqui para manter e não perder pro mercado. Sim. Essa questão da rotatividade também, né, principalmente na hotelaria, é um gargalo até por conta do treinamento, como você falou, né? Sim. Mônica, você hoje já atua com elaboração de relatórios da área e com indicadores e sistema, não é? Isso. Como esse trabalho e qual a importância dele para a operação hoteleira? Legal. Bom, sobre sistemas, eu cuido basicamente de sistemas de recrutamento e seleção. Então, a gente tem uma plataforma para que as pessoas se inscrevam nas vagas. E a partir disso, a gente também tem um sistema que faz um
um match de competências dessas pessoas para os cargos escolhidos. Então, por exemplo, um atendente de A e B, quais competências ele tem que ter, quais competências tanto técnicas quanto de comportamentais ele tem que ter. E a gente tem essa ferramenta que nos auxilia com esse match com o cargo. Então, esse é um dos mais importantes, porque a gente tem tanto... Será que vai ser um bom colaborador? Será que vai dar match com esse cargo? Será que vai, ao longo do tempo, se desengajar, se desmotivar? Então, é um dos maiores indicadores que a gente consegue ter. E também a gente faz um levantamento de indicadores para saber mais sobre a rotatividade, turnover, se estamos perdendo mais colaboradores, por que estamos perdendo, se é por demissão, se a gente está demitindo, se eles estão pedindo demissão. Então, eu cuido desses principais temas. Em sistemas também a gente tem um pouco do sistema de gestão de talentos, então, avaliação de desempenho, analisar a performance do ano, como que foi, para também desenvolver os nossos talentos que já estão em casa. Então, como a gente falou, recrutamento é bom, mas também a gente tem que cuidar um pouquinho de quem está em casa. Explica tecla SAP, você falou turnover, então explica para as pessoas o que é isso, que pode ser que tenha alguém escutando a gente que não saiba. E isso também, assim, de como esses relatórios, esse cuidado que você falou, impacta na operação, no dia a dia dos hotéis, né? Que você falou que não está tão próximo, mas tem uma influência direta, né? Legal. O turnover, ele é basicamente o número de colaboradores que nós temos hoje, quantas admissões temos e quantos desligamentos temos. Então, a gente faz uma conta de acordo com... Cada empresa faz de um jeito, mas basicamente a gente vê o total de colaboradores, quantos foram admitidos no mês, quantos foram demitidos no mês, e a gente faz um cálculo para calcular a porcentagem ali de rotatividade nos cargos e nos departamentos. Acho que a principal importância é identificar quais são os gaps, né, quais são os problemas que a gente tem e como que a gente consegue solucionar. Então, se a gente está falando ali temos 100 colaboradores, 20 pediram demissão. Por que pediram demissão? Será que foi algo que a gente deixou passar? Será que a gente não está olhando, não está desenvolvendo esse talento, não está desenvolvendo essa pessoa e ela procurou um lugar que encontrou isso? Então, a gente... É muito importante até para entender pesquisa de benefícios, pesquisa salarial, como que se realmente está alinhado com o que as outras empresas estão fazendo. Então... Eu acho que essa é a principal importância, também entender para conseguir adaptar, se for necessário, o que a gente já oferece e oferecer coisas novas. Legal. Mônica, e agora falando sobre um pouquinho do evento que a gente vai ter hoje, né? Você está aqui no Rio, acho que as pessoas estão percebendo, a gente fala dos sotaques, né? Aqui, eu sou sotaque de São Paulo, você está aqui por conta de um desafio da COR, né? Você já esteve hoje mais cedo na UF, como falou, amanhã vai na Unirio. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa proposta, desse desafio, convida de repente os nossos espectadores a também participarem, né? Quais são as condições, qual é a premiação, tudo mais. Legal. Bom, é realmente um desafio quando a gente fala, é mais um concurso. Então, antigamente o concurso ele era global, a gente tinha uma barreira linguística, né? Porque antes, como era a França que cuidava, a gente precisava que os estudantes eles falassem inglês, então a gente tinha uma certa barreira. Porque a gente sabe que no Brasil não é 100% da população que fala inglês, que entende, consegue se comunicar. Então, a gente trouxe algo mais regional. Cada país está fazendo o seu, então o Reino Unido faz o deles. Países hispânicos e América do Norte fazem o deles. E nós fazemos aqui o regional como o Brasil. Então, a gente não tem mais essa barreira linguística. Os estudantes eles realmente podem se comunicar em português, podem cadastrar o projeto em português. Mas como funciona? Basicamente, a gente vai ter 3 fases iniciais. Na primeira fase, os estudantes eles se cadastram no site e enviam um projeto em até 1000 caracteres. Então, eles vão explicar um pouquinho sobre como seria esse projeto, e criam um painel semântico também sobre o projeto. O tópico desse ano, a gente trouxe mais voltado em acessibilidade e inclusão. Quando a gente fala acessibilidade e inclusão, a gente sempre pensa, pessoas com deficiência, querendo ou não, é um dos primeiros recortes que a gente pensa. Mas até para exemplificar um pouco, a gente traz que na COR, diversidade, equidade e inclusão não é apenas incluir pessoas com deficiência, inclui todos os públicos. Pessoas LGBTQIA+, pessoas, equidade de gênero, então tanto mulheres quanto homens, como que a gente inclui esse público, diversidade racial, cultural, étnica.
e pessoas com deficiência. Então, o tópico é de acessibilidade e inclusão, mas não necessariamente é referente à inclusão de pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência. Nós estamos aqui na UERJ e acreditamos que a maior parte dos ouvintes do mundo do turismo é composta por acadêmicos. Quais dicas você daria para os estudantes ou para as pessoas já formadas e que queiram entrar na hotelaria ou mesmo até crescer no mercado? Eu acho que não tenha medo de se arriscar. Eu acho que, querendo ou não, muitas pessoas ficam na zona de conforto. Porque aqui eu tô conseguindo... Tô tendo um salário bacana, tô conseguindo pagar minhas contas. Tá, mas é isso mesmo que você quer? Porque às vezes a gente fica com muito medo de se arriscar e falar, pô, mas será que eu vou pra uma coisa que eu não tenho certeza se vai dar certo, sendo que aqui já tá dando? Então, uma coisa que eu diria é se arrisque mesmo. O não você já tem. Vai em busca do não mesmo ou do sim. Então, é algo que eu levo isso pra minha vida e acho que todo mundo deveria ter. E pensando especificamente a hotelaria, assim, que você faz esse cadastro dos perfis de vagas, o que você acha que... Falou também sobre competências não necessariamente técnicas, mas também as habilidades, né, soft skills. Que você acha que poderia ser um insight legal para as pessoas, assim? Eu acho que quando a gente fala de competências tanto técnicas quanto comportamentais, também não tenha... Procure sempre um pouco mais. Então, você gosta de alimentos e bebidas? Procura mais sobre esse assunto. Não fica ali só na sua zona de conforto, novamente. Se arrisca um pouco, faz um curso diferente, tenta recepção. Talvez dê certo, talvez não dê certo, mas também explore as possibilidades. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção, talvez, que... Novamente, a gente cai na questão de zona de conforto. Então, acho que uma coisa bacana seria conhecer o 360. Então, você conhece... Está no hotel? Conheça todo o hotel. Não fica só no departamento que você está. E eu acho que hoje, referente a soft skills, a gente tem muita carência, digamos assim, de pessoas que aceitam um feedback negativo, aceitam críticas realmente de uma forma... construtiva, né? Construtiva. Então, não como um ataque. Eu não tô te atacando, eu só quero que você cresça. E, claro que, algumas pessoas realmente querem atacar. Mas, no geral, a gente precisa também de profissionais que aceitem o feedback negativo e consigam se desenvolver com base nisso. E gestão de pessoas. Então, nós não somos uma ilha, né? A gente realmente trabalha com outras pessoas, temos contatos. Então, a gente também tem que ter tato. Eu tenho que saber como me comunicar bem, não te passando a impressão de que eu estou te atacando. Mônica, eu vou voltar talvez um pouquinho para falar do desafio, mas também por um outro viés. A Accor provoca, né, esses desafios, que depois você termina, acho que faltou falar premiação, os caminhos, né, você estava falando das etapas. Mas uma outra coisa que eu também até costumo falar com os alunos em sala de aula sobre os programas de trainee. A Accor tem um programa de trainee. Como é que é isso, como funciona, se você souber, assim, quais são as condições, e se realmente é um caminho legal para as pessoas, né, a gente fala muito sobre isso, então, atualmente a Accor oferece esse caminho, quais são as condições de participação, o que você pode falar pra gente? Perfeito. Voltando um pouquinho no desafio, igual a gente estava comentando, então são 3 fases. A primeira fase já expliquei. A segunda fase vai ser a criação de um vídeo de até 3 minutos explicando um pouco mais sobre o projeto. E a terceira fase é realmente apresentar o projeto pro júri. Referente às inscrições e até mesmo a questão mais burocrática, digamos assim. A gente tem uma limitação de idade em que as pessoas precisam ter no mínimo 18 anos para concorrerem. Elas precisam formar duplas ou trios. Então, essas duplas ou trios, elas podem ser entre diferentes cursos, diferentes universidades. Então, pode ser que um aluno da hotelaria ele se junte com um aluno de TI e talvez pense em algum projeto. Pode ser que um aluno aqui da UERJ se junte com um aluno da UF. Pode ser que se una com um aluno de São Paulo. A gente não tem essa limitação nem de cursos, nem distribuição geográfica, contanto que sejam alunos matriculados no Brasil. E agora, falando um pouquinho sobre os prêmios, a gente acredita que essa é uma forma dos alunos eles realmente preencherem um pouco mais o currículo deles, então eles vão ter vivências nas operações também, eles podem ter esse contato com as unidades para entender o dia a dia de uma operação.
Mas claro que falando de benefícios, de prêmios, o primeiro lugar, ele ganha, os integrantes do grupo, eles ganham um final de semana no Novotel Itu, é um resort de São Paulo nosso. Então, eles vão ter a oportunidade tanto de levar um acompanhante, cada um, quanto de passar o final de semana aproveitando e conhecendo a fundo um pouco mais sobre a unidade, sobre o dia a dia da operação. É uma unidade muito grande de eventos, de alimentos e bebidas, então é uma oportunidade bem bacana. O segundo e o terceiro lugar ganham um jantar com acompanhante também. No segundo lugar, um hotel premium e no terceiro lugar, um hotel mid-scale. Então, eles vão ter essa experiência. Acho que do desafio é mais isso. Agora, sobre o trainee e programa de desenvolvimento. A Cor tem muitos programas de desenvolvimento, acho que o maior realmente é o trainee. A gente acabou de fazer, na verdade, um processo. Geralmente a gente abre em janeiro, fevereiro o processo. Os principais requisitos são: a pessoa tem que ter disponibilidade a mudanças e a viagens, porque a gente tá no Brasil inteiro, então a gente precisa talvez que a pessoa do Rio saia do Rio para vivenciar, sei lá, Manaus, para vivenciar São Paulo. Assim como a pessoa que está em Belém, ela vai para Minas Gerais e descobre um outro mercado. Então acho que os principais requisitos realmente são a disponibilidade de viagens e mudança. No mínimo 18 anos, né, porque vai precisar. No ano retrasado, a gente manteve como diferencial o ensino superior completo. Nesse ano, a gente trouxe como um requisito mesmo, então a pessoa tinha que ter o ensino superior completo. Por vezes tem um tempo da formação, né? Não pode ter se formado a menos do que há mais de 5 anos ou mais de 10 anos. A gente acaba não limitando tanto isso. Legal. Porque um dos principais limitadores é que a pessoa precisa ter uma experiência na hotelaria, então, ou relacionada à hospitalidade. Então, talvez a pessoa ela não tenha um conhecimento no hotel em si, mas ela tem um conhecimento de alimentos e bebidas, que é conectado. Então, esse é um dos principais limitadores, digamos assim. Tá. Então, formação nível superior, hoje um requisito, a idade mínima, né? Mas também é difícil alguém ter se formado no ensino superior com menos de 18. A menos que seja um superdotado, né? Exato. E essa experiência prévia, né? Seja, por exemplo, na restauração, num atrativo turístico, né? No mercado da hospitalidade. Isso. Legal. Uma oportunidade que eu acho que é muito válida, né? Uhum. E aí, ó, a pessoa já participa do desafio, ganha esse certificado, depois ela tem uma estrelinha dourada com o programa de trainee. Exatamente. Daí o programa de trainee é muito bacana, então profissional, ele realmente vive a unidade por um ano, ele mora na unidade, tem todas as despesas pagas, maravilhoso, mora no hotel, então ele não tem um gasto de alimentos, de luz, que isso, não, é tudo pago pelo hotel porque ele está morando no hotel. E ele conhece outras praças, né, ele consegue, talvez ele tenha o conhecimento aqui do Rio, ele vai, vivencia São Paulo, vivencia Manaus, vivencia Salvador. Então ele também tem essa liberdade e agrega no currículo dele durante um ano. Ele fica como trainee e depois ele tem a possibilidade, formação, digamos assim, de assumir um cargo de subgerente, de um coordenador de hotel premium. Então é realmente uma grande oportunidade, assim. Muitos dos nossos gerentes gerais de hoje, eles já foram trainees, já passaram por esse processo. E para encaminhar nosso papo pro fim, você já tá na hotelaria já há alguns anos. Tem algum caso inusitado que você queira contar pra gente? Que você possa contar sem a gente ativar o jurídico. Meu Deus do céu! Sem ter que acionar advogados. Na parte de recursos humanos tem isso, né? Às vezes você vai fazer uma entrevista, a pessoa fala uma coisa meio estranha, não sei. Não. A gente gosta de ouvir casos, para não dizer que é ficateiro, a gente é curioso. Eu acho que quando a gente faz um processo de recrutamento, seleção e entrevistas, a gente lida com diversos perfis. Então, tem desde o perfil ali que está começando, que talvez não conheça muito sobre o mercado de trabalho, então tem aquela ideia assim, nossa... Algo mais idealizado. Não tenho nenhuma experiência, mas estou me candidatando a essa vaga de gerente geral porque eu acho que eu sou perfeito. Sou perfeito. Então, assim, a gente tem alguns casos assim. Eu já... falei com um candidato também que assim, ele tinha muita experiência, mas ele não tinha experiência na área de hotelaria e queria iniciar.
E eu lembro que chegou um ponto da entrevista que ele virou pra mim, que eu perguntei, qual que é sua expectativa salarial? E essa pergunta é um pouco delicada, porque a gente também nunca sabe como responder, né? Mas eu lembro que ele falou, não sei, o que vocês me derem, assim, mas hoje meu PPR, que é participação nos lucros, né? PLR, no caso dele, é de 100 e não sei quantos mil reais. Então, meu salário, ele deveria estar alinhado também com isso. Tá bom. Você se candidatou a uma vaga de coordenador? Tá, não faz sentido. Acho que 100 mil e poucos por mês, super realista, assim. E a gente sabe que a gente tá saindo de um salário mínimo aqui no Brasil de R$ 1.500, de R$ 1.500 para 100 e lá cacetadas mil É um abismo. mesmo. Pra quem não tinha experiência na hotelaria, então acho que às vezes a gente também tem que ter um pouquinho de pé no chão e conhecer onde a gente tá entrando. Então, você vai entregar seu currículo, pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre o mercado em si. Então, você tá entrando na hotelaria, tá, como que é o mercado? Realmente tem vaga? Qual que é o salário? Salário base? Pô, ok, dá pra entrar. Não dá. É essa, né? Exato. Então, também já teve em uma entrevista aqui, o candidato virou pra mim e falou, nossa, eu adoro a Cor, porque eles fazem chocolates, né? Você deve receber um monte de chocolate. Hã? Então, assim, a pessoa não pesquisou, confundiu as empresas, né? Que tem a Cor e a Arcor. E a Cor. Exato. Então, assim, pesquisa sobre a empresa que você está se candidatando, porque na hora da entrevista pode dar uma dessa. Então, aí como que eu vou terminar de recrutar? Gente... É isso, dicas importantes também. No final das contas era pra... Mas vale como dica também, né? Sim. Mônica, aqui no nosso pod a gente tem uma seção de dicas, indicações de livros, filmes, algo que de repente tenha inspirado você nesse caminho até aqui, ou que, enfim, faça sentido pra você, que você goste. O que você traz pra gente de sugestão? Gente, é terrível essa pergunta, porque eu tenho muita... Eu gosto muito de ver séries, de ver filme, desde super-herói. Nossa, adoro Vingadores, adoro Marvel. Amo. E como eu tava comentando, eu gosto muito de comédia romântica, então pra mim, esse negócio também de perguntar filme, série, mas eu acho que não trazendo tanto talvez pro corporativo ali, pra algo mais psicológico. Eu gosto muito de crimes reais, então eu gosto de ouvir podcast de crimes reais, tudo, e acho que acaba que o que eu consumo é nesse nível. Mas eu acho que como livro, tem dois que eu posso trazer, 1984. Muito bom, do George Orwell. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu já li. É de cabeça, né? Não tem como. E Biblioteca da Meia-Noite. Eu tô terminando de ler, na verdade, mas eu já tô encantada. Eu gosto desses livros que também fazem a gente pensar. Acho que tudo, tanto série, filme, livro, que fazem a gente pensar, refletir, eu acho que são importantes. E a Biblioteca da Meia-Noite tem um pouco disso. Basicamente é uma mulher que ela quer tentar suicídio, só que antes disso ela pode ver a vida dela como seria se ela tivesse feito escolhas diferentes. Então ela consegue passar, putz, nessa daqui eu pensei que ia me dar super bem porque eu fiz tal escolha, não foi tão boa assim. Então às vezes o que a gente acha que poderia ser, não é. Então eu gosto de coisas que me fazem pensar assim. Para filmes, eu recomendo dois. Cisne Negro, também, que é um... Excelente também. Não, psicológico também, explode, assim, maravilhoso. E Ela, que é com o Joaquin Phoenix e com a Scarlett Johansson, que maravilhoso, porque traz a questão de tecnologia, de como a gente tá usando. É um filme que já tem mais de 10 anos e consegue ser muito atual. Totalmente. Eu gosto muito. E para séries, eu também trouxe duas, então Black Mirror, que Clássico. dispensa comentários. E o Conto de Aia, The Handmaid's Tale, porque ele traz um pouco sobre... Aí ele já aborda outros temas mais polêmicos, assim, mas eu acho que
é bacana assistir para você também refletir um pouco mais sobre as decisões que você faz, sobre as possibilidades, como poderia estar o mundo se outras escolhas fossem feitas. Então, eu deixo essas indicações. Bom, isso porque ela não tinha indicação, viu, né? Difícil. E o Conto de Aia ainda foi leitura obrigatória pra redação aqui do vestibular da ERT. Fora embaraçada, pra entrar nesse ano, né? E tem a ver com equidade de gênero, umas questões que, por exemplo, estão relacionadas aí no desafio, né? E assim, quando assisti a série, eu olhei e falei, gente, eu tô tão pé da vida. Nossa, me dava uma raiva, eu olhava aquilo ali e falava, nossa senhora, mas é algo tá em curso, né? A última temporada ou já acabou? É porque tá em curso. Acho que eles não lançaram a última. Teve a greve dos diretores, tudo, e acho que eles já tá rolando. Eu acho que eu assisti até o 7º episódio dessa última temporada agora. Bom, é isso, pessoal. Termina aqui o nosso papo. Foi ótimo. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sara, obrigado por essa parceria. Isso, imagina, que agradeço. Obrigada, Lucas. Obrigada, Mônica. Foi um prazer conversar com você, saber tanto desse mundo da hotelaria, da Accor que você está representando aqui na UERJ. Gente, foi um prazer falar com vocês, de verdade. Tava nervosa, mas acho que deu tudo certo. Obrigada de verdade pelo convite. Acho que é muito importante a gente passar um pouco sobre as nossas experiências e talvez inspirar algumas pessoas que estão ouvindo. Obrigada novamente. Obrigado mesmo. E você, ouvinte, já segue a gente no Instagram? Nosso perfil é @omundodoturismo. Lá, postamos bastidores, trechos dos programas e pedimos que vocês falem com a gente. Mandem sugestões do que vocês querem ver por aqui, ok? Isso aí, Sara, a gente agradece, né? Bom, obrigado pela parceria nesse episódio, mais uma vez. E para encerrar, vamos à nossa ficha técnica. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, direção, roteiro e produção de Lucas Gamonal e Milene Ferreira. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal!